Fala, galera, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papiando a Palavra, hoje com a presença ilustre da minha amiga Daniela Otogali. Nossa, mais um sobrenome difícil para eu poder pronunciar, e graças ao Eterno eu acertei mais uma vez. Acertei, não acertei, Dani? Acertou. Graças a Deus, muito obrigado, senhor. Então, esse bate-papo, cara, fica aqui até o final, porque a gente no pré-bate-papo já foi incrível, incrível demais. E tenho certeza que o Eterno vai falar poderosamente ao seu coração, do começo até o final, e depois vai continuar falando, porque eu tenho certeza que você agora, nesse momento, que ainda não é inscrito, vai se inscrever no canal, já vai soltar o like, já vai comentar um amém, pelo menos um amém ali nos comentários, depois vai compartilhar esse vídeo com a galera. Você que já está aqui há muito tempo com a gente, mais uma vez, muito obrigado. Você que tem ajudado a gente ativamente no sentido financeiro, porque o Papiando a Palavra ele só existe, primeiramente, pela graça de Deus e, em segundo lugar, com a sua ajuda de manter esse projeto de pé. Então, muito obrigado de coração, que Deus possa te retribuir infinitamente mais. E você também, que não pode contribuir com essa parte, que o Senhor também venha te abençoar infinitamente mais, porque a gente aqui não trabalha com aquele esquema, Dani, que algumas pessoas gostam de comprar uma caneta ungida que o Senhor vai te dar R$ 1 milhão em 2 meses. Negativo. Ajuda ou não ajuda, que o Senhor venha te retribuir sempre e que não lhe falte o pão de cada dia. Também temos que falar, porque senão puxa minha orelha depois, dos patrocinadores desse vídeo, que é a revista Orlando Gospel, a melhor revista que existe na face da Terra. Valeu, Lu. Se eu falar que não é, a patroa puxa a orelha e já era. Que eu sou suspeito para falar, porque é uma revista que é uma porta aberta de Deus na minha vida, que hoje eu tenho a oportunidade de ser um dos colunistas da revista, com a coluna Influências do Reino. Então dá um pulo lá, o link está aqui na descrição, dá uma olhada que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. E aproveitando que hoje a nossa convidada gosta muito de leitura, é a mulher dos livros, a top da top do mundo da literatura. Também falar do nosso patrocinador, que é a Livraria Vida Reformada, do meu amigo Marcelo, que também está patrocinando aqui esse vídeo. Então, o link também vai estar na descrição, vai ter um cardzinho aí, é só você clicar, vai ser direcionado para lá. Tem muito livro muito barato, muito, muito barato mesmo, que a gente, com o tempo, está conseguindo competir com uma grande livraria que tem por aí, que daqui a pouco a gente vai estar com preço melhor, com a graça de Deus, vocês vão ver só, a gente vai passar vocês. Tamo junto. Dani, se apresenta para a galera aí, fala um pouquinho para a gente. Quem é a Daniela Otogali? Então, gente, eu sou Daniela Togali, tenho 32 anos, sou nascida e criada aqui em Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Sou casada há 11 anos, tenho uma filha de 5, trabalho em casa, né? Atualmente eu sou autônoma, estou aí fazendo esse engajamento aí no Instagram. E mais o quê? É tanta coisa que você faz. Tem bastante coisa, né? Falar, faço parte da Igreja do Nazareno Central de Volta Redonda. Tem um ano, mais ou menos, né, que eu estou lá, quase 2 anos. Aí eu ajudo lá a juventude, né? A gente tem feito um trabalho bem legal lá. E eu tenho ajudado a Isadora no Instagram, dar um up no Instagram lá, fazer umas postagens, reels. A gente faz uns cortes lá do culto, da galera cantando, daquele momento assim bem descontraído também. E está sendo assim uma experiência bem legal, uma experiência diferente para mim. Deus tem feito maravilhas nesses momentos, nesses últimos dias. E vamos que vamos. É isso aí. Tamo junto. Mandar um salve aí para a galera da JNI de Volta Redonda. Aqui a JNI na veia também, ó. Saí da JNI na igreja que eu congrego, que eu sou ministro local na igreja do Nazareno Soares Neiva, para quem não sabe. Mas a JNI também não saiu do meu coração. Então, sou apaixonado pela galera. E viver como jovem é algo maravilhoso. Dá dor de cabeça pra caramba.
Tem uns que a gente tem vontade de pegar pelo pescoço, apertar um pouquinho e falar, acorda, vem cá, eu te amo, em É, Cristo Jesus, mas quem nunca, aquele né? amor, né? Aquele amor santo, né? É, aquele aperto que vem de Deus, né? Vem da gente, depois a É, gente passa para a galera e é tranquilo. Um forte abraço para vocês aí também, o pastor da igreja, que Deus continue abençoando muito a vida de vocês e amém. de todas as igrejas da região também, de Volta Amém. Redonda. Dani, vamos seguindo aqui dentro de um padrão que a gente leva no Papel na Palavra, e eu gosto sempre de ouvir a experiência de conversão de todo convidado. Fala um pouco para a gente Uhum. aí, como é que foi o seu encontro com Cristo real? Então, a minha mãe, quando ela se converteu, eu tinha 4 anos de idade e ela já tinha ido para a igreja metodista wesleyana. E então, desde os 4 anos de idade, eu praticamente não vou falar que eu cresci na igreja, porque, né, ainda teve um período ainda assim, até aquele momento de firmar. Mas a maioria do tempo, né, a gente ia para a igreja, participava de algumas coisas. Aí, com 13 anos, eu resolvi me batizar, mas não foi uma decisão acertada, porque foi naquela onda, né? Falando, vai batizar, vamos batizar, aí vamos batizar, né? Mas depois que eu batizei, bem depois, eu aceitei Jesus num retiro espiritual, foi depois. Eu estava lutando comigo mesma por essa questão de eu ter batizado, porque é aquilo, né? A gente cresce sem um ensinamento correto de algumas coisas e a gente sabe que o batismo ele é muito sério, né? A Bíblia diz que Deus perdoa o tempo da ignorância. Aquele tempo da ignorância, depois já é cobrado. É. E eu não tinha noção desse peso, eu não tinha noção nenhuma dessa o que era o reino, né? O que era ser cristã de verdade, né? Achava que era só oba-oba, né? Era só tomar ceia e tal, tá tudo certo. Não entendia nem o que era tomar indignamente, nem isso entendi direito, né? Mas Deus ele é misericordioso e depois que eu me arrependi, porque eu cheguei a me arrepender mesmo de falar, cara, foi a pior decisão da minha vida, foi eu ter me batizado. Me arrependi de doer assim, meu coração, sabe? De falar, podia voltar o tempo que eu não ia batizar. Desculpa. Mas Deus ele foi tratando. Nesse dia, o Senhor falou muito no meu coração. Eu já estava já com mais, foi bem depois que eu batizei mesmo. Não vou lembrar aqui agora a idade certinha, mas acho que eu tinha passado dos 15 anos já, assim. Fiquei um bom tempo nessa luta dentro de mim mesma, né? Não sabendo nem o que fazer. Mas, na verdade, eu me batizei e eu ficava naquele agora. Será que o que eu estou fazendo agora está errado? E agora? Será que está certo? E aí agora eu não sei, eu devo estar pecando, não estou sabendo, eu vou para o inferno. Se Jesus voltar, eu vou para o inferno. Eu não vou para o céu, né? Mas aí Deus, né, tratou. Nesse dia eu aceitei Jesus novamente. O Senhor restaurou no meu coração tudo que tinha perdido, a minha decisão do meu batismo. Hoje eu entendo, hoje eu aceito, graças a Deus, tenho, né, consciência de tudo que o batismo ele é, o que ele é para a gente, né? E assim, serve de experiência, né? Claro, né? É lógico que a gente passa esse tempo todo. Eu estou com 32 anos, foi com 13, muito tempo. Até eu chegar agora aqui e poder falar para você que eu entendo, que eu aceito, mas teve, né, os meus momentos ali de agora, né? Será que é isso mesmo? Mas eu sempre me mantive na igreja, não, apesar de eu só ter me firmado mesmo com uns 13, eu sempre estive na igreja, nunca saí da igreja, nunca fui, desviei assim de ir para baile, nada dessas coisas, nunca fui Uhum. esse tipo de pessoa. Oh, Jesus. E Relaxa, aí,
tempo todinho não deu, né, tosse. Pô. E aí eu fui e me firmei na igreja, casei na igreja, e depois desse tempo eu comecei a ter cargos na igreja também, e eu tive meus momentos de dúvida, tive um tempo que eu fiquei fora da igreja, assim, de não ir na igreja só. É aquela famosa perdida dentro da casa do pai. Eu estava perdida. Quem nunca, né? Estava perdida ali. Mas retornei. E aí eu noivei, casei, tudo na igreja, direitinho. Desde então, nunca mais, assim, né, tive dúvidas, incertezas. O temor do Senhor na minha vida é muito grande, porque eu sempre tive esse temor, né? Como eu falei, às vezes eu ficava pensando, será que isso? Tinha esse temor, não era um medo, era um temor, sabe? De estar ferindo a palavra, de estar fugindo daquilo que Deus... Porque eu sempre tive essa dificuldade, eu sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas detalhadas, então eu preferia assim, que Deus desenhasse para mim, tipo, o que eu quero para você, aí eu entender logo de uma vez. Mas não é assim, né, que as coisas funcionam, as coisas vão sendo gradativas. Verdade. E eu sempre fui muito assim, insegura comigo mesma, insegura, que eu não sabia o que eu queria da minha vida, não sabia o que Deus queria de mim. Eu não sabia. Eu sempre gostei de tantas coisas e você se encontrar em uma é muito difícil. Ou você juntar tudo, né? E quando eu casei, o pastor que estava na igreja na época sempre gostou muito desse negócio de divulgação. E a igreja estava começando com um jornalzinho. E ele sabia que meu marido gostava de informática, assim como ele gostava também. E no nosso casamento ele já deu a deixa. Ó, espero vocês ano que vem. Eu casei mais para o final do ano, né? Aí ele falava, espero vocês ano que vem no Ministério de Marketing da igreja, que não tinha, né? Aí ele começou e eu e meu marido, nós somos os primeiros líderes do Ministério de Marketing. Aí a gente foi fazer página, né? Quando começou o negócio de Facebook, a gente fazia o jornalzinho, era bem legal, fazia os convites da igreja, de almoço. Então, assim, eu fui me descobrindo nessa área, meu marido foi me ensinando, até o dia que eu comecei a trabalhar com isso também. Aí, eu nunca fiz curso, nunca fiz nada, e eu comecei a trabalhar com isso, né? Mas, assim, a minha vida na adolescência, na igreja, foi uma luta, porque eu sempre quis fazer as coisas certinho dentro da igreja, eu não sabia como, eu não sabia me expressar, eu não sabia... eu nunca soube explicar as coisas que estavam na minha cabeça, mas aqui na minha cabeça funciona, sabe? Já viu? Na sua cabeça tá tudo certo. É quando você vai falar, não vai. A pessoa olha para sua cara e fica, não entendi o que você quis dizer. E era assim que aconteceu comigo. E na minha adolescência, eu não sei, sabe? Deus, ele tem os propósitos que é muito louco. A Bíblia já diz, né? Que Deus, né? É loucura. A palavra de Deus é loucura. Porque eu nunca entendi por que eu tinha que passar tudo. Ai, desculpa. Eu tinha que passar por tudo isso. Eu passei bullying dentro da igreja, perseguição dentro da igreja, tudo dentro da igreja. Fora foi só uma consequência, porque as pessoas que estavam na igreja comigo, querendo ou não, né, uma coincidência da vida, né, sei lá, estudavam na mesma escola que eu, na mesma sala que eu. Então acabava que o bullying estendia, né? Era na escola e na igreja, né? Era aquele bullying assim estendido.
E que, na verdade, eu nem... uma vez a psicóloga falou comigo assim, você acha mesmo que foi bullying? Porque, às vezes, você para poder pensar na vida como é da pessoa, e às vezes você pensa que a pessoa está fazendo aquilo para chamar atenção. Porque dentro da casa dela não tem uma coisa que na minha tinha. Os meus pais sempre conversaram muito comigo, sempre foram muito meus amigos, sabe? Meus pais sempre foram, tipo assim, se eu falasse que eu ia fazer isso, vai, minha filha, vai lá, velho. Vai, pode ir, tamo junto. Sempre me apoiou em tudo, 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 tudo. E me incentivava nas coisas que eu gostava. Quando eu comecei a escutar a música cristã, eu me apeguei, né? O que me apegou assim, né, para ficar na igreja, que eu gostei, que eu me identifiquei, foram as músicas do Resgate, do Sagrado, Catos Barnett, Oficina G3, de Alpiste. Então, foi essa galera que eu peguei para mim. E eu, até hoje eu gosto. Minha mãe ia lá e comprava os da oficina para mim. Aí comprava os do Sagrado para mim. Meu pai escutava comigo. Meu pai não é cristão, mas meu pai escutava comigo. Então, assim, eles sempre foram meus incentivadores. E eu percebo, assim, nas pessoas que faziam essas coisas comigo, na casa deles eu acredito que não eram. Pelo menos alguns eu tive a experiência de poder presenciar mesmo ali algumas coisas dentro de casa. Não era como era na minha casa, sabe? Porque mesmo a gente não sendo cristão, minha mãe não sendo ainda cristã, algumas coisas na minha casa não tinha, sabe? Não tinha falta de respeito, não tinha gritaria, não tinha palavrão, sabe? De aquelas coisas baixaria que às vezes as pessoas que não conhecem a Deus costumam ter nas suas casas. Graças a Deus, na minha casa nunca teve isso. Meu pai sempre foi muito respeitoso comigo e com a minha mãe, sabe? A gente nunca teve essas coisas. E aí, então, eu sofria tudo isso e eu não sabia lidar, chorava na hora, porque eu não sabia segurar a emoção. E eu não sei porque eu nunca tive vontade de sair da igreja. Engraçado, porque muitas pessoas saem da igreja por causa de outras. Ah, porque fulano fez isso comigo. E eu nunca quis sair da igreja. Eu falava, não, vou ficar. E eu, não, vou ficar. Eu me sentia mal de não ir na igreja. Então, aquilo que Deus teve para minha vida nesse tempo todo foi tudo assim, se concretizando agora, sabe? Foi necessário isso, né? Então, eu tive esse momento do batismo, eu tive os momentos na minha adolescência que, apesar de serem esses difíceis nesse sentido, também teve seus momentos bons, me divertia, foram legais, eu fiz amizades que eu tenho para a vida inteira. Minha melhor amiga, eu conheci, duas melhores amigas, né, minha, eu conheci na igreja. Hoje, uma delas é madrinha da minha filha, eu sou madrinha das duas de casamento, né? Nós somos amigos até hoje, os maridos, né? Aquela coisa. Então, assim, são dois pontos, né? Ao mesmo tempo que você sofre, você também tem ali o bálsamo, né? Que permite que você continue. E as palavras também, né? As palavras vêm sendo confirmadas, mesmo eu não tendo aquela vida devocional que eu sempre quis ter, Deus ele nunca deixou de falar comigo, principalmente em música, é onde eu me apegava mais. Música, para mim, é Deus falando comigo literalmente, porque toda vez que eu escuto uma música, Deus está falando comigo. Parece que está contando uma história ali na música, sabe? Eu posso citar várias músicas que parece que a pessoa escreveu assim, ó, Daniel. Aí, escreve aqui, Daniel. Aí escreveu minha música, entendeu? A pessoa não sabe, mas é minha música, essas músicas. E aí, foi isso, assim, desde quando eu casei, eu tô na igreja, minha filha nasceu na igreja também, Deus operou um milagre, e estamos aí até hoje, graças a Deus. Amém. E assim, dá alguns pontos, Dani, dentro da sua história de conversão que você falou que me chama a atenção. Primeiro é essa vontade de nunca querer ter saído, né? De certa forma, isso demonstra para mim que, ainda que todas as situações dentro de uma igreja local sejam complicadas, e para você que nos ouve, nos assiste, vão ter situações na igreja, sim, que vão ser desconfortáveis para a vida da gente, porque a igreja, para mim, ela é o melhor lugar do mundo.
Quando eu entendi isso, ela realmente passou a ser, com a minha vida, o melhor lugar do mundo. Mas isso não nos deixa isento de viver problemas, de ter algumas situações que a gente não queria viver. Até porque o que é a igreja, senão um local onde tem só pessoas doentes, mas que descobriram a cura da nossa doença, que é o evangelho, que é a ação de Cristo em nossas vidas. Então sempre vai ter um problema ou outro, sempre vai ter uma situação ou outra, e é super normal dentro da igreja, né? Porque a gente fala, né? Somos uma igreja, somos uma família. Mas aí a gente Sim. para pensar, qual é a família que não tem problema? Qual é a família que não tem, às vezes, um atrito? Então, isso é normal, de certa forma. Então, eu fico muito assim, com essa desculpa, né? E não minimizando o problema de ninguém, porque cada um sabe da dimensão do seu próprio problema. Mas essa coisa do sair da igreja por conta de fulano, para mim, não bate muito essa conta. Porque existe alguém ali que é muito maior do que todo mundo que está presente naquele local, que é Cristo. E ele, com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, mesmo assim, lá atrás, ele se entregou voluntariamente para morrer no meu lugar. Então, fica assim, cara, eu já tive também vários e vários motivos de não estar mais no evangelho. Nosso pré-bate-papo, eu te citei um, né, que foi logo assim na minha conversão, a questão com o pastor e tudo mais. E, cara, não dá, né? Até o meu pastor hoje, o pastor Eduardo, ele brinca comigo. Ele passei por uma situação recentemente que eu falei, eu não quero mais saber de igreja, eu não vou vir mais para cá. Aí ele falou, tá bom, não vem, vai embora. E ele, assim, muito direto nas palavras, mas muito didático também. Ele falou, pode ir. Eu falei, mas tu não vai falar para eu ficar, não? Ele, não, pode ir embora se quiser. Eu falei, tá bom. Aí passou 2 dias, eu liguei para ele, pô, não consigo. Ele falou, Rafa, é porque chega um momento na nossa vida que a gente fica burro para desviar, porque a gente não consegue mais. A gente vai até tentar por conta das coisas da vida, mas a gente não vai conseguir. Aí ele até brincou comigo, ele, porque eu tenho certeza que se você tentasse, naquele momento, você ia pegar um gancho que Deus ia te mostrar e você ia começar a pregar o evangelho. Eu fiquei assim, provavelmente isso iria acontecer e pronto. E assim, eu acho que é muito incrível, Dani, quando a gente entende de fato, e eu vejo isso no seu testemunho de conversão, que você já entendeu lá de trás quem é verdadeiramente o Senhor e Salvador da tua vida, né? E aí se cumpre, né? As escrituras que vai falar que não há principado ou potestade, nem o futuro, nem o presente, nem isso, nem aquilo, nada, nada, absolutamente nada vai nos separar do amor de Deus. E aí entra um ponto que eu acho cirúrgico, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, isso é perfeito, isso é excelente demais, cara. E a galera aí que está nos assistindo, está passando por algum problema, está passando por alguma dificuldade e tudo mais. Ah, não quero mais ir para a igreja, porque na igreja só tem gente que é chata. Se você abrir uma igreja sozinho, lá vai ter uma pessoa também que vai ser muito chata, que não vai se suportar, porque nós somos humanos nessa parte pra caramba e a gente precisa ter a comunhão. E sempre Cristo Jesus na nossa frente. E aí você vai ser com esse exemplo. Em momento nenhum que sair da igreja e vida que segue e bola para frente. Dani, vamos passar agora para uma parte que eu acho que vai ser maneiro pra caramba. Por que eu falo que vai ser maneiro pra caramba? Porque eu não tenho que responder as perguntas. Então Ah, isso meu fica pai. com o convidado. Eu falei para você de algumas perguntas aqui, mas tem outras também, entendeu? Porque não teria graça de falar antes tudo. Chegar na hora você já tem uma noção Ai, ai, ai. do que você ia responder. Mas vamos começar pela mais tranquila. Primeira pergunta é a seguinte: como surgiu a ideia da página Meu Mundo em Letras? É, assim que começou a pandemia, eu estava com uma amiga que também tinha vontade de fazer canal no YouTube, né? Fazer várias coisas e tal. E aí eu falei, por que eu não falo, né, de livros na internet? E aí eu comecei com um canal
que na época chamava Geek Literária, e aí eu fazia vídeos e tal, né, aquela coisa. Só que eu tinha que ter um lugar para poder postar. E eu sou uma pessoa que eu sou incomodada com o feed. Tá? Eu tenho um problema com o feed. Tá? Eu comecei a ter um feed todo bagunçado, me irrita. Não vai lá no Então, Papiando a Palavra, então. não, mas aí tá, né? Lá é exclusivo para isso. O negócio é que tava misturando assim, o meu pessoal, eu querendo postar uma foto da minha filha e tendo que fazer postagem de livro, tava me deixando assim, confusa. Eu tava ficando confusa. E eu tava tentando manter até uma ordem, né? Uma paleta, um negócio direitinho, arrumadinho. Até o dia que eu falei, ai, gente, quer saber? Não, não vai dar certo isso, não. Vamos separar esse negócio aqui. Aí, dia 5 de dezembro de 2020, eu fui abrir a página, que era, né, Geek Literária, e no meio do ano de 2021 foi que eu mudei para Meu Mundo em Letras. Porque o Geek Literária ficava muito na minha cabeça que eu tinha que fazer coisas relacionadas ao mundo geek. Uhum. E eu não estava fazendo isso. Eu ainda estava me encontrando. Na verdade, eu peguei esse nome porque eu gosto do mundo geek, né? Eu gosto dessa coisa toda da cultura nerd, né? Geek, pop, essas coisas tudo, eu gosto tudo. Só que não estava mais casando. E aí eu estava me sentindo assim, infantil para a minha idade, sabe? Eu não tava casando. Aí eu falei, não, eu preciso colocar alguma coisa que vai ficar assim, chique para tudo. Com a minha idade, com aquilo que eu tenho vivido. E meu mundo em letras é isso. Né? É o meu mundo. Você vai conhecer porque eu vou falar daquilo que eu gosto. Eu não faço postagens de livros só porque está no hype. Uhum. Muito difícil. Foi um que eu fiz. Foi um livro hypado, todo mundo falou que eu chorava, morria, e eu não senti nada. E eu gosto de chorar em livro. Eu gosto de chorar. Nicholas Sparks, eu choro todos os livros dele, eu choro. E eu gosto de chorar, entendeu? É bom, lava a alma, né? Mas eu não gosto de ler livro hypado. Então, vai ser lá aquilo que eu gosto. E o interessante é que minha página começou a ficar de um jeito que até ficou legal, porque eu comecei a fazer parcerias com autores nacionais, então tem muito livro nacional. Às vezes a gente, né, fica focado muito em livro lá fora, né? Nicholas Sparks, não sei o quê, papá. E a gente esquece que aqui, né, no nosso Brasil, a gente tem vários escritores. E, cara, eu li tanta história legal, tanto que eu falava, não, isso não foi. Gente, você lê, já fala que você não parece, entendeu? Teve um livro que eu li, A Escuridão da Noite, do Tiago, é um livro de ficção cristã. E eu super recomendo esse livro, super, super. Ele me deixou assim, com a cabeça, igual aquele emoji que tem a fumacinha assim. Gente, é sensacional, sensacional. Eu super indico você a ler esse livro. É um livro assim que eu chorei porque ele tem um retrato da criação, de um olhar humano para a criação, coisa que às vezes a gente não faz, porque a gente olha na criação, a gente vai lá em Gênesis e tem aquela coisa teológica para você entender. E ali não. Nesse livro você vai ver num olhar humano, um olhar de uma pessoa que está narrando como se fosse Adão. Então, na verdade, o livro não tem nome de personagem. Se você conhece a Bíblia, você vai subentender que é ali falando da criação. E mesmo que não, alguma coisa você vai identificar e você sente aquela dor, porque a Bíblia ela não narra com detalhes a queda. Ela não narra ali com detalhes o que o Adão sentiu. Não narra, você não sabe. Você só sabe que ele caiu e que Deus mandou ele sair. Ponto. Só falou isso. E nesse livro não sabe. O Tiago, com muita maestria, foi colocando numa visão que a gente vai entender.
E isso mexeu Maneiro. comigo demais, sabe? Eu fiquei pensando naquilo. E tem uma frase que ele fala que fala assim sobre Deus, ele fala assim que ele não só deu a vida, ele colocou o sopro de vida nele, o sopro de Deus nele. É uma coisa assim que você sente o amor de Deus, sabe? Você sente abraçado, que você fala, ai, Deus, me deu vida, né? Me deu fôlego de vida. E por conta disso, o meu Instagram é muito nacional e assim, é muito legal, sabe? Eu tenho lido muita ficção cristã, coisa que eu não conhecia. Você aprende muito. Eu li no início do ano, Intimidade também, que é, assim, sensacional o livro. Você não vê nem a hora passar. E são livros que te dão, são histórias fictícias, mas com acontecimentos reais, né? Com coisas que realmente acontecem e que Deus faz na vida da gente, sabe? Então, foi assim que nasceu o Mundo em Letras. Ele nasceu como Geekologia. Oh, olha, eu falando Geekologia. Nasceu como Geek Literária. É que tá tudo em casa, né? Geek tá tudo em casa. Nasceu como Geek Literária e hoje está aí. Eu até nesses dias estava pensando em mudar o nome de novo, né? Vou falar, não vou fazer isso não, porque vai ficar uma bagunça. Deixa o nome do jeito que tá, daqui a pouco ninguém vai saber mais quem eu sou. Né? Porque é uma marca, né? A pessoa vai olhar e vai identificar, vai falar, meu Mundo em Letra. Ah, é da Dani. Ah, é da Daniela, eu conheço, tal. Então, não tem como eu ficar mexendo, né? Mas foi assim, foi para eu poder falar um pouquinho na pandemia aí, que a gente ficou meio assim, né? E a gente ficou meio perdido, e eu também querendo fazer algo na internet, sabe? Não sei, eu não sei te explicar a motivação. Eu não sei te explicar, assim, por quê? Eu sei que estava no meio da pandemia, eu me senti desse jeito e do nada eu vi ali a oportunidade, sabe? Deu assim um estalo. Vamos ali fazer. Foi assim. Cara, eu me identifico muito com a história, porque comigo começou praticamente da mesma forma. Eu comecei a página, que na época se chamava Eu, um Jovem Teólogo, não era papiando a palavra, porque alguns amigos falavam, Rafa, coloca alguma coisa na internet, cara. Pô, vai para a internet. Já de anos o pessoal já falava isso, e eu, muito tímido, não gostava, não queria aparecer de forma alguma. Quando começou a pandemia, que teve essa questão da live, né? Eu comecei a perder ali a vergonha. Né? Tinha que aparecer, tinha que aparecer, tinha que aparecer. Fui quebrando um paradigma na minha cabeça que, cara, tô gostando desse negócio, né? Não do aparecer em si, mas conversando e tudo mais. Isso. E quebrando um pouco da timidez e fui. Comecei com a página no Instagram, eu, um jovem teólogo, gostava do negócio. Tempo atrás eu fui ver a primeira montagem, misericórdia. É prazer, né? Esquece, ainda bem que o tempo passa, porque se estivesse naquele padrão, eu já tinha desistido daquilo já. E fui fazendo, até que eu conheci, né? Minha ex-namorada na época me apresentou o Flow Podcast. E eu vi eles conversando e falei, cara, os caras estão conversando. Eu sei fazer isso também. Pô, carioca, que a carioca, da mais que para questão da Baixada Fluminense, mais pro centro do Rio, a galera é desenrolada desde criancinha. Né? Você chega em qualquer lugar e faz amizade com todo mundo. Falei, mano, eu vou fazer esse negócio. Aí comecei. Primeiro eu gravei com a minha irmã, horrível demais, ficou muito ruim, muito ruim. Né? Como eu te falei, o telefone estava quebrado, o fone de ouvido estava quebrado, o ventilador estava na minha cara praticamente, que aqui o sol não dá só moca, o sol dá rasteira e te enche de chute quando você está no chão, é muito quente. E ela também do mesmo jeito, e eu falei, pô, vou desistir. Aí veio o segundo convidado, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, que era a minha expectativa, 5 pessoas só. Daqui a pouco apareceu o sexto, o sétimo, pá, e hoje a gente está gravando o de número 80. E eu fiquei assim, eu falei, mano, o que aconteceu no meio desse caminho, nesse trajeto? E aí, com o tempo, a página mudou o nome, aí o podcast também se chamava aí Um Jovem Teólogo, e eu mudei. Aí passei tudo para papiando a palavra, e eu fiquei assim, eu falei, pô, ficou mais
é mais apresentável, porque as pessoas ficavam, pô, o podcast, eu, jovem teólogo, nome muito grande e tal, e Isso. eu, tipo, aí eu fui aprendendo, né, com o passar do tempo, não tinha ninguém para me É. ajudar em relação a isso, aí hoje eu fico assim, cara, eu perseverei. Mas eu acho que a grande questão, Dani, tanto do seu projeto quanto do meu projeto, que a gente, ainda que sem querer, nós tivemos na prática, em primeiro lugar, é dependência de Deus, em segundo lugar, perseverança, que a gente foi batendo. A gente foi, e até hoje a gente está ali. Continua, 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 e vai vendo os números crescendo, vai te dando aquela animação de É. continuar. Né? Na época eu estava desempregado, hoje o podcast Papiando a Palavra é o meu trabalho. Então, um negócio que eu comecei lá atrás para fugir um pouco da depressão, que já estava ali batendo a porta, já pedindo para entrar, hoje é uma fonte de renda. Então, pô, como é que Deus vai fazendo as coisas e a gente não vai entendendo nada? Porque eu aprendi no meio do caminho que tem coisa que não é para a gente entender, é só para a gente Sim. viver. Viver. Então, e aí a gente segue e vai embora. Isso Vamos para a mesmo. próxima pergunta? Vamos. Tá com medo? Pouquinho. Somente na hora que chegar da minha líder. Ai, meu Deus do céu. A pergunta é a seguinte: como é participar do Geeklogia? Ai, gente. É muito bom. É muito bom. Eu falei isso para o Diogo, micologia foi um presente de Deus para mim. Foi mostrando para mim que eu posso realizar os meus sonhos através daquilo que eu gosto. É igual você falou, né? Hoje é seu trabalho. Eu estou nessa busca de tentar entender e tentar saber se realmente isso pode ser o meu trabalho, sabe? Fazer algo, como eu já vi várias pessoas que eu acompanho vivendo disso, trabalhando, conhecendo pessoas e tudo. E quando eu comecei a minha página, a gente sempre tem aquela vantagem, né? Ai, será quando, né, que vai dar aquele boom? Será que dia que vai aparecer uma editora falando, vamos fazer uma parceria? Não sei o quê, né? Ainda mais assim, eu, né, negócio de livro, para receber livro grátis, aquela coisa, né? Pô, tô doido para E, isso. nossa! E aí, assim, eu teve um tempo que eu fiquei muito desanimada, eu fui aprendendo com o tempo, igual você falou, a gente vai aprendendo com o tempo. Hoje eu fico observando fotos de outros perfis e tento fazer os mesmos testes no meu, tipo de escrita, já melhorei muito minha resenha, mais detalhes, aquilo e tudo. E aí, no final do ano passado, eu não sei como o Geekologia apareceu para mim, ser sincera para você, não sei como. Provavelmente deve ter sido dessas coisas que o Instagram dá, né, para gente, Uhum. de sugestão, né? Recomendações, né? Isso, porque eu já seguia o Parábolas Geek, já seguia outras páginas com esse mesmo estilo, já seguia isso no meu pessoal, no meu Instagram pessoal. Então, eu conheci Bicologia assim, apareceu para mim, curti, e eu sou assim, né? Curto, compartilho, e vou indo, vou compartilhando, a pessoa nem conhece, estou indo ali, né? Que eu quero que os outros vejam também, né? Outras pessoas vejam. E aí eu conheci o Bicologia, beleza. Aí eu fui lá para o meu Instagram literário, e aí a gente começou a se seguir também, aquela coisa toda. Aí o Diogo foi me mandou mensagem perguntando se eu gostaria de fazer parte do projeto, que ele queria introduzir essa questão dos livros para a galera, né? E também na página Ele Me Ungiu, e aí na página Ele Me Ungiu é só livro cristão e de ficção cristã, né? E no Geekologia é livros seculares, né? Vamos dizer assim, né? Que não tem esse negócio de religião. Aí, gente, eu fiquei muito animada. Eu quase surtei dentro de casa. Eu falei, meu Deus, não acredito. Eu falei com meu marido, não acredito. Eu fui chamada para fazer uma página. Nossa, eu queria contar para todo mundo. Só que eu tenho uma experiência assim, que toda vez que eu conto alguma coisa, a coisa não sai. E por incrível que pareça, eu fui contar que eu fui convidada para participar do podcast e o negócio não saía de jeito nenhum, né? Verdade. Aí o dia que eu resolvi ficar quietinha, eu não vou falar mais nada. Ele vai marcar comigo, vai ficar marcadinho. Eu não falei com ninguém. O povo só vai saber depois, entendeu? Aí a gente, eu já estamos aqui gravando, né? Graças a Deus. Mas aí a gente foi conversando, ele foi me dando instrução,
E aí eu fiz meu primeiro post da virada do ano, para já começar janeiro, né? Na primeira semana de janeiro, dia 5 de janeiro, entrou meu primeiro post do Pequeno Príncipe. E eu reli o Pequeno Príncipe, andei na mesa, caderno, Bíblia, e o livro, e aquele monte de coisa. E, nossa, gente, assim, é muito gostoso você pegar algo que eu não sei se a pessoa teve a intenção daquilo, mas você pegar e você conseguir tirar uma ideia cristã de algo que às vezes as pessoas colocam tanto preconceito. Igual o pessoal lá, né, faz de anime, Naruto, não sei o que lá, não sei o que lá. E, cara, são coisas, né, que na igreja, mais assim, falando assim, né, propriamente aqui do nosso mundo, vamos dizer, existe às vezes um certo preconceito. E eles tiram, né, ideias daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas através desses desenhos, sabe? Através de coisas tão assim que as pessoas põem tanta coisa. E para mim é um prazer enorme poder estar lá, sabe? A gente e o Diogo ele me incentiva muito. Agora ele me chamou para ser revisora, então eu ajudo a Tati nessa questão da revisão. A gente revisa os textos, também gosto muito dessa parte também. Então, assim, para mim, eu falei para ele, falei, você não tem noção do quanto o Geekologia é um presente para mim. Deus sabia que eu estava preparada para poder receber esse presente. Porque pode ser que poderia ser em outro momento que eu não estava preparada. Mas Deus ele foi me preparando tanto na parte de conhecimento bíblico mesmo que eu não tinha. Então eu fui crescendo nessa parte da minha própria experiência de vida, né, naquilo que eu já passei, naquilo que Deus já fez comigo, tanto mesmo de entendimento da palavra, de você ler um versículo e você entender o que Deus está querendo dizer, foi o momento certo, sabe? O momento que eu comecei 2022 no ali, ó, voando, né? Caraca, foi um auge para mim. Cara, Muito bom. eu acho muito maneiro. Eu sou suspeito para falar, porque eu consumo lá o conteúdo, me amarro, gosto muito. Assim, aqui no cenário, né, do Papinha na Palavra, você vai ver se só tem livro de teologia, né? Porque tem uma galera mais, como é que eu posso dizer? Mais tradicional que vê como a parte negativa e tal, mas na minha frente ali tem alguns livros que vocês não vão conhecer agora, porque eu não vou levantar para pegar, mas tem uma série do Pantera Negra, tem a morte do Capitão América, tem um monte de livro relacionado a esse universo de super-herói, porque eu sou apaixonado, gosto muito. Todo o filme da Marvel que lança, desde o Guerra Infinita para cá, é só pré-estreia. Gosto de ser um dos primeiros a assistir. Para mim, você pode discordar, quem está assistindo aí pode ter a sua opinião em relação a isso. Para mim, essa criatura aqui é sim o Vingador mais forte, que é o Hulk, para quem não está conseguindo ver. A gente até estava conversando, né, Dani, antes da gente gravar o nosso pré-bate-papo, né? A ideia que me vem quando eu vejo esse personagem com os próprios filmes da Marvel, conforme os anos vão passando, né? De alguém que lá no começo a ideia do 0 a 100 em um segundo, que não tem um controle, e vai passando. Eu fui observando que a cada filme parece que vai tendo um controle um pouco mais. Aí quando chega no último, que é o Ultimato, já está tranquilo ali, mesmo verde, mas de boa, tranquilo. E o que é a vida do cristão, se não alguém que vai crescendo, alguém que vai melhorando, alguém que vai aprendendo e vai chegando no equilíbrio com o passar da caminhada. Então, esses links assim, né? Eu ia falar que um amigo meu é dessa forma, mas eu não vou usar hoje o exemplo do amigo meu, não, porque sou eu mesmo. Porque eu sempre estou vendo esse tipo de conteúdo e minha cabeça funcionando a 100 por hora de fazer os links com a verdade do evangelho. Pô, isso aqui dá para puxar, isso aqui não dá, isso aqui dá. E daqui sai a pregação. Pô, você tem noção? Foi no... Eu acho que foi no Guerra Infinita, assim, que eu lembro que eu fui ver no meio do filme, né? O cinema aos prantos ali no final, com a questão do estalo, um monte de gente virando pó e eu ali no telefone anotando e montando sermão, amarradão.
Só você lá e todo mundo chorando, só você lá montando. Minha namorada na época olhou assim pra mim: o que você tá fazendo? Eu falei: tô montando sermão, não me atrapalha não. E ela já sabia, tanto que ela sempre falava, pô, quando a gente saía do cinema, ela falava pra mim: o que você tirou de verdade do evangelho hoje, desse filme? Eu voltava no carro amarradão, pô, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. E a cabeça funciona sempre desse jeito. Ou outras séries também, não relacionadas a Marvel, mas acho que Stranger Things também foi uma que eu vi sobre a questão da igreja, né? A comunhão logo no final, eles se ajudando, todos eles lutando contra um inimigo só, cada um com a sua diferença, mas eles não brigavam entre si. Eles brigavam com o real inimigo, que era ali o Demogorgon e mais aquele monstro grandão lá, né? E eu peguei, cara, a igreja precisa entender isso, ela não precisa brigar entre si, ainda que tenha opiniões diferentes. Elas precisam E, brigar contra o inimigo maior. Então, só para você ter uma noção do quanto que a cabeça trabalha e funciona quando o assunto é ver isso. e pegar esse tipo de conteúdo, assim, hoje em dia, é a melhor coisa para você trabalhar, principalmente com um adolescente jovem. É uma coisa que a galera tá aí vendo. É lógico, a gente não vai aqui falar assim, vamos mudar a palavra. Claro que não. Claro. Mas a gente tem um artifício bacana para fazer um encontro descontraído, para fazer ali um estudo em base de alguma coisa em cima, igual você falou do Hulk. Eu estava até pensando aqui, gente, eu me imaginei como Hulk, porque eu era uma pessoa tão instável, tão... Nossa, no momento eu estava ali rindo, mas se fizesse um ar, eu já estava aos prantos, sabe? Com raiva e chorando e não sabendo controlar, perdendo até a minha razão por conta disso. E hoje em dia é o contrário. Eu fico triste, fico chateado, mas, cara, sabe, é o mais louco disso tudo. É você olhar e você falar, beleza, tranquilo, show. E você fica chateado, fica, mas você não leva para o seu coração, você deixa isso para lá, sabe? E é essa ideia de você pegar esse tipo de conteúdo, que eu também não tinha pensado sobre isso do Hulk, mas agora que você falou, minha cabeça está aqui pensando, gente, a gente é assim, né? A gente tem essa coisa de ser tão instável, e, na verdade, um dos frutos do espírito é domínio próprio, né? É aquilo que a gente precisa ter, e eu sempre pedia a Deus, eu falava, Senhor, me dá domínio próprio. É claro que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente pede uma coisa, Deus dá situações para a gente testar isso. Aí, o que acontecia? Pedia domínio próprio, acontecia coisas para testar o domínio próprio. Será que você está aí com o domínio próprio em dia? Mas, assim, Deus é muito misericordioso, né? Porque, graças a Deus, eu fui passando nos testes e fui conseguindo ficar assim, mais, né, relax. E claro que a dose da terapia ajudou bastante também, porque sempre ajuda. Sempre ajuda, gente. Por favor, tá? Se precisar, a gente vai na terapia. É muito bom, sabe? Você conversar, você escrever. A minha psicóloga fazia escrever, desenhar, sabe? O que você mais quer? O que você sonha? Então você vai olhar para isso e você vai focar. Tirar um foco. Porque às vezes a gente tem uma... Eu aprendi na terapia que eu era muito mimada e que eu vivia muito como eu criança, porque tudo era, fulano não sei o quê, porque não sei o quê, e sempre aquela reclamação, e nossa, né, em vez de parar, resolver logo a situação, ficava remoendo aquilo, porque não sei o quê, e ficava aquela... E até o dia que eu parei de ser assim, eu criança. A gente tem esses momentos, a gente tem, mas o ideal é a gente estar no eu adulto, entender o que a gente está passando e pensar. Eu estou passando porque eu quero? Estou passando porque eu fiz algo por causa disso? Né? Eu estou passando... Aconteceu isso porque fulano não estava bem? Porque, né, às vezes a gente não entende isso quando a pessoa fala de um jeito, age de alguma forma, e às vezes já vai logo assim, né? Fulano, não sei o quê. Mano, peraí, vamos pensar, né? Todo mundo acorda de um jeito, igual a gente estava conversando, né? Ninguém acorda 100% rindo. Eu não acordo, gente. Na moral, eu ainda fico pensando uns 3, fico lá, 3 horas pensando ainda. Até eu raciocinar que eu tenho que levantar, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa, mais com a criança de 5 anos, até eu coisar, demora um pouquinho. Mas, assim, a gente acha que as pessoas vão estar no mesmo ritmo que a gente.
e às vezes não está no mesmo ritmo que a gente. Cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu jeito, sua criação, seus temores, seus traumas, e tudo isso impacta na gente e a gente impacta no outro. Então, a gente tem que ser desse eu criança, porque quando a gente sai, a gente para de se importar com isso. Porque a gente começa a pensar que do mesmo jeito que a pessoa pode atingir a gente também atinge a pessoa. A gente não pensa nisso, a gente só pensa no que vem a nós. Mas o que a gente vai? Sim. Então, esse tipo de coisa, o domínio próprio, ele é muito bom, porque faz a gente ter essa mudança de mente, né? E faz dominar o Hulk que há na gente. Exatamente, para chegar no momento certo e virar o professor Hulk, né? Para quem conhece o universo, pegou Isso a mesmo. referência. Isso aí. Dani, e eu achei interessante, e aí eu te faço uma pergunta que não estava aqui dentro da galera, mas uma questão de curiosidade também. Quando você fala da questão da terapia, de 0 a 10, quanto você recomenda a terapia para as pessoas? 10, 15, 20. Você acha que Gente, hoje há ainda um preconceito muito grande do cristão com a questão da terapia? sim, muito, muito. Nem só cristão. Eu vou te dar exemplo do meu pai. Meu pai é uma pessoa que toda vez que eu falava de terapia, ele me perguntava o que eu fazia lá. Porque ele nunca entendeu o que eu tinha que fazer lá. Ele tinha aquela visão da terapia, igual o desenho do Jerry, né, do Pica-Pau, que estava naquele divã e Ah, ficava tá. lá, né, conversando com a pessoinha e tal. Aí eu falava, pá, aí você falava assim, mas o que a gente vai falar? Eu falava assim, aparece. Porque eles têm uma capacidade de puxar um fio e vai puxando. Ah, mas e o que você pensa? Mas o que você sentiu? Ah, mas por quê? Mas por que você está assim? Ah, aí você revive uma situação e ele percebe que você reviver naquela situação, você ainda fica mexido. Mas por que você ainda está sentindo assim? Você não está vivendo isso? Porque, olha, o seu tom de voz alterou. Mas Sim, sim. então, gente, quando a gente vê, a gente está falando da gestação da nossa mãe. Só para vocês terem uma noção de tanto que você volta. Vocês vão assim lá no fundo. É um negócio muito louco. E a minha psicóloga teve uma vez que ela fez um trabalho comigo e eu estava lá tentando entender uma situação. Cara, teve um dia aqui em casa que me deu um insight assim, tipo, do nada, do nada. Minha cabeça, então é por isso que eu tô assim. Esse problema é tal, tal, tal. Beleza. Aí chegou lá na terapia, doutora, eu bem descobri uma coisa. Aí ela, o quê? Eu tô passando por isso, eu tô sentindo isso porque eu estou assim. Aí ela olhou para mim e falou assim: eu já sabia, mas é que eu precisava que você descobrisse sozinha. Porque o psicólogo, ele não vai dar resposta. Ele vai te ajudar a encontrar a resposta, vai te colocar os seus pensamentos em ordem. O que é que você está passando? Você vai chegar com uma demanda e ele vai te ajudar com essa demanda. Pode ser que vai chegar um dia lá, você não vai conversar nada. Igual já aconteceu de eu chegar lá e ficar falando sobre filho. Ela me contar a história dela, tipo, coisas dela. Mas vai ter dia que eu vou chegar. Gente, eu passei os primeiros 4 meses da minha terapia chorando. Os primeiros 4 meses toda semana que eu ia, eu chorava. De tanta coisa que estava dentro de mim que eu estava precisando botar para fora. Eu falava num grau, num nível de voz que eu cheguei no final de 4 anos, gente, eu falava assim, como se estivesse sussurrando. Tudo bem que vocês estão ouvindo aí, né? Vocês vão ver que a minha voz é bem coisa. Mas assim, eu falava bem, sabe, bem tranquila. E até tem uma amiga minha que fala assim, Dani, você é outra pessoa. Ser outra pessoa, porque eu mudei, gente. Nossa, muda, é muito bom. Eu recomendo, sabe? A gente tem que entender que Deus dá capacidade para tudo. Se você tá com uma dor no estômago, você vai aonde? No gasto, né? Se tá com dor de cabeça não quer passar, você vai no neuro. Pô, você tá com uma questão que você não consegue resolver, aquela questão tá ali, ó, batendo na tua cabeça, você não consegue colocar em ordem as suas ideias, tá te deixando muito ansioso, tá te atrapalhando o seu rendimento, tá te deixando um jeito que tá te levando pro buraco. Gente, o psicólogo é para isso. O psicólogo ele é para te ajudar. Ele não é um médico, ele é uma pessoa que tá ali para te ouvir.
Então, a gente tem que tirar essa coisa de falar, porque isso não existe, psicólogo é Deus. Amém, gente. Também não vamos aqui falar que eu não estou tirando aqui a grandeza de Deus. Uhum. Deus, ele está no centro de todas as coisas. A gente tem que estar junto. Enquanto faz terapia, Senhor, me abençoa, para eu acabar essa terapia logo também. Também você não vai querer ficar lá 10 anos, 15 anos fazendo terapia. Uma hora você vai ter que aprender a agir sozinho. Verdade. Então, você tem que estar ligado com Deus para isso, para Deus te ajudar. E falando, Senhor, abençoa meu psicólogo para ele poder me instruir naquilo que eu não estou vendo. Então, isso eu fiz na minha terapia. Que, tanto que quando chegou aos 4 anos, eu pedi para terminar. Porque um dia eu cheguei para ela e falei, e aí, quanto que você vai me dar alta? Eu estava tão ansiosa para ter alta, e ela falava assim, mas por que você tá com ansiedade? Eu falei, não sei, eu estou querendo sair. Aí aconteceu o quê? Eu tive minha primeira crise de ansiedade, assim, braba mesmo, que eu nunca tinha tido na minha vida, na pandemia. E eu falei com ela, ainda bem que eu não parei, ainda bem que você não me deu alta, eu estava precisando tratar alguma coisa. E aí, depois que eu passei por tudo isso, aí eu parei de ficar com essa ansiedade, falei com o Senhor que eu queria terminar minha terapia, que eu já estava preparada para tentar andar sozinha. Aí eu cheguei um dia com ela e conversei com ela, falei com ela, doutora, a partir de hoje é com muita dor no coração, que é gostoso, gente, vocês criam um laço também com o psicólogo, sabe? É legal você ter aquele encontro ali toda semana, sabe? É legal você ter uma pessoa para você conversar sobre coisas que às vezes você não fala com ninguém, sobre temores. Porque eu me descobri uma pessoa orgulhosa e eu falava que eu nunca fui orgulhosa. Mas era porque eu não sabia identificar o sentimento. Entendi. Sabe? Você não sabe identificar o seu sentimento, você acha que é raiva. E na verdade não é raiva, é orgulho, é inveja, sabe? E a gente tem medo de dizer que a gente tem, porque a Bíblia condena. A palavra de Deus condena certos sentimentos. Então, a gente tem medo de assumir isso. Mas lá no psicólogo você não tem que ter esse medo. E nem com Deus você tem que ter esse medo. Porque se você se assumir desse jeito, Senhor, tira de mim toda inveja, todo orgulho, né? Tudo, porque a gente está acostumado com o quê? Com tristeza e raiva, né? É. E a gente esquece que tem orgulho e inveja, né? E é natural do ser humano tudo isso. Mas assim, se eu continuar falando aqui, eu vou acabar fazendo Pode ir, cara, sem problema nenhum. Mas eu terminei minha terapia, graças a Deus, até hoje. Eu nunca precisei voltar, né? Só uma vez que eu tentei marcar com ela por uma situação que aconteceu, mas nem foi assim grave, não. Foi mais para ela, porque ela compartilhou comigo um momento de quando eu perdi uma amiga, a minha melhor amiga, né? Como eu falei que eu era adolescente, eu tive 2 melhores amigas. E uma delas, infelizmente, faleceu há 3 anos e ela estava, né? Eu estava fazendo terapia na época. E foi muito importante, porque se eu não tivesse fazendo terapia, eu não teria conseguido lidar com a morte dessa minha amiga. E depois de um tempo, eu tive uma experiência vou falar assim, vou falar de cura, porque eu não lembrava mais dessa minha amiga com tanta dor. Eu lembrava com alegria, sabe? Assim, cara, eu ainda não acredito que ela se foi, porque ela tinha um sorriso contagiante. Ela era uma pessoa que aonde ela ia, ela fazia amigos, sabe? Sabe a pessoa animadaça, assim, adorava uma festa, um negócio, adorava comemorar aniversário. E eu tive uma experiência de que Deus, assim, me curou, sabe? Não, beleza, eu quis levar minha filha. Estava no momento de eu levar minha filha. Né? Ela tá aí para sempre com vocês, mas eu precisava trazer ela pertinho para mim. E eu queria contar isso para ela, né? O que eu fiz e tal. Mas eu não consegui, mas tudo bem, tranquilo. Mas eu sempre estou em contato com ela, ela fica vibrando comigo na questão do Instagram. Agora, quando eu mandei para ela o link da Anne, quando eu fiz o post da Anne de Games, porque ela ama a Anne. E aí eu mandei para ela, falei, doutora, eu chamo ela de doutora, eles não são doutores, né, gente? Mas a gente tem costume, né? Aí eu falei, doutora, eu lembrei da senhora. Aí ela, ai, que lindo, Dani, parabéns, que Deus continue te abençoando e tal. Então, assim, é muito bom. A gente se encontra, a gente monta o quebra-cabeça, né? É igual aquele desenho que fala mesmo, né? Que a terapia, ela pega tudo aquilo que tá bagunçado
que faz um Exatamente. quebra-cabeça, é exatamente isso. Exatamente. Exatamente. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu reconheço que eu preciso voltar por algumas questões recentes que aconteceram na minha vida. E a minha grande dificuldade era de achar um outro psicólogo que eu confiasse para poder voltar a me consultar. E com o tempo, né? E aí uma das coisas que eu tô achando incrível assim que eu tô vivendo na minha vida é que o podcast está me apresentando pessoas de tudo enquanto é nicho. Por exemplo, recentemente eu gravei com uma irmã, a doutora Anne Almeida. Cara, ela é psicóloga, que não sei o quê. Quando a gente acabou de gravar, aí trocamos uma ideia, o tempo foi passando e eu fiquei assim, eu vou voltar, mas eu quero me consultar com ela. Vou entrar em contato com ela, vou ver como é que funciona a questão do online, porque ela mora ali pertinho, ali nos Estados Unidos, então não dá para ficar indo lá toda semana para poder se consultar. Ainda não dá. Ainda bem que existe online, né? Um dia pode acontecer de ser presencial em nome de Jesus. Mas já que Amém. existe um online, vamos para o online. Eu fiquei assim, cara, eu preciso voltar. Porque eu me vi em uma situação que alguns pensamentos numa área específica nitidamente estavam um pouco zoado, né? Tava um pouco embaralhado e acaba que estava me travando em todas as outras coisas. Então eu fiquei, opa, eu já passei, então preciso passar de novo. Né? Já tive muito preconceito com essa questão do psicólogo, é, médico de maluco, problema de para ir para psicóloga é coisa do capeta e tudo mais. E aqui fica até não vou falar uma crítica, mas um alerta para a galera que tem esse tipo de preconceito. A Bíblia vai tratar de várias questões sobre as dificuldades do ser humano relacionadas aos seus pensamentos e à sua vida. A Bíblia ela tem sim a resposta para todas as questões, eu creio nisso porque é a palavra de Deus. Sim. Mas é necessário o pastor, é necessário o mestre, é necessário o evangelista, é necessário um profissional que trabalha nessa parte da questão das doenças psicológicas para poder ajudar o ser humano, porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Às vezes a gente, vamos resolver o problema do espírito, vamos resolver o problema do corpo e a alma Isso. não tem necessidade de fazer isso, não tem necessidade disso, de aquilo. E para a galera que acredita que a psicologia em si e esses problemas psicológicos são somente coisas do demônio, coisas do diabo que está agindo sobre a vida das pessoas, tem uma coisa, Dani, que eu acho incrível. As pessoas conseguem ver demônio e diabo em tudo. Sim, Menos nos pastores hereges que estão pregando nos púlpitos das igrejas de vez em quando. sim, Então é sim. complicado demais essa questão. Acho que a gente precisa ter um pouco mais de inteligência, um pouco mais de filtro e de discernimento de espírito para poder ver quando é ou quando Ah, não é coisa do demônio. sim. A minha psicóloga, ela me incentivava muito na questão de fé, que eu sempre falei para ela que eu sempre tive muita fé. Eu sempre acreditei. Eu sou uma pessoa muito positiva. Uhum. Se você falar para mim que você tem um sonho, eu vou falar para você assim, vai atrás. Em nome de Jesus, dá certo. Eu não consigo ver o lado ruim, lógico. Eu sou uma pessoa positiva, ao mesmo tempo sou muito realista. A gente tem que ver as condições do agora e pensar com calma para aquilo se tornar realidade no futuro ou no futuro mais próximo. Sim. Mas eu sou muito positiva. Não, vamos sim. Não, vamos, vai, em nome de vai, tudo dá certo. Eu sou muito assim. E eu acho que isso que também me manteve na minha posição. Entende? Me manteve na. Não, vai passar, sabe? Vai melhorar, isso tudo vai passar. Então, a psicóloga, ela sempre me instruía muito. Mas e a sua fé, Dani? Aí falava assim para mim: você não me fala que você é uma mulher de fé? E aí? Sabe? Aquela coisa assim para te instigar. Você fala, aí ela fala assim: você fala de Deus, você fala tão bonito de Deus, é tão legal assim, sabe? Mas aqueles comentários que te fazem pensar, Uhum. sabe? Uma coisa que eu estava pensando enquanto estava falando, quando a gente, lá no início, né, que a gente estava falando que eu permaneci, uma das coisas que eu ficava pensando é que eu escutei uma frase que falava assim:
Quando uma pessoa sai da igreja por uma pessoa, ela nunca esteve lá por Jesus. Então, a pessoa que sai da igreja, e não quero que, igual você falou, né, generalizar, cada um sabe, né, dos seus problemas, eu já vi problemas gravíssimos, mas eu acredito assim, cara, aqui não tá dando, pô, mas não sai do caminho, sabe? Procura, mas não sai do caminho. As pessoas têm caráter, cada um tem o seu caráter. E dentro da igreja, não é cura de caráter, não. Lá dentro é que provavelmente você vai ver o pior da pessoa. Então, você vai ver lá o caráter da pessoa. E o caráter a gente nasce. Não é questão de ser cristão ou não. Tem muito cristão que tem mau caráter e tem muita pessoa que não é cristã e ser, né, com um caráter ótimo. Né? Isso não é questão de religião. Isso é questão da pessoa. Mas Deus trata o caráter, se a pessoa quiser. E se ela entender que ela precisa. Então, essas coisas assim, de pensar que eu não estava lá na igreja por causa de pessoas, é que me manteve. E essa questão vai passar, sabe? Vai passar. Cada um sabe de si, a salvação é individual, a salvação é minha, eu que estou aqui, lutando por ela, não posso deixar, por desanimar, e blá, blá, blá. Aquela... Então, assim, eu sabe, me colocava nessa posição. E a psicóloga também, ela me ajudava nisso, sabe? Sempre me colocando nesse sentido, assim, do lado... Sempre olhar o lado... Enxergando o lado ruim, né, das coisas, enxergando a negatividade ali, mas também vendo as possibilidades, né? A gente não é só olhar para o lado negativo, é olhar para as possibilidades. Né? Então, assim, eu super recomendo, gostaria também de falar que eu também faço tratamento de psiquiatra. É a coisa mais engraçada, mais paradoxa do mundo, porque eu acabei com a minha terapia, parei de ir na psicóloga e no mesmo instante eu comecei a ir no psiquiatra. Aí eu cheguei na psiquiatra, ela falou comigo se eu fazia terapia, perguntou. Aí eu falei, não, doutora, eu acabei de sair ela, mas se precisar voltar, eu não queria, né? Mas se for necessário, aí eu tive que lutar contra isso, porque eu estava com a resistência de não querer voltar. Mas depois eu entendi e falei, não, se for necessário, Deus sabe de todas as coisas, né? Se for necessário, a gente volta. Mas eu creio em nome de Jesus que eu não vou voltar, porque o meu tratamento da psiquiatra era por um distúrbio que me ocorreu depois da minha gravidez, né? E que mexeu com o meu humor, com algumas coisas minhas, né? Me atrapalhando dormir. Então, o remédio que eu tomo é para eu poder manter essa... Eu estava tendo aquelas variações de humor bem, sabe? Entendi. No momento aqui e no outro momento aqui. Uhum. Como se eu tivesse em eterna TPM na vida. Né? Então, eu tive que procurar esse aconselhamento. Entendi. Show de bola. Então, aí, para a galera que está ouvindo essa explicação sobre a questão da psicologia, se você identificou em você que tem necessidade de ir, e provavelmente você vai falar que não tem, e é aí que você, de fato, tem necessidade de ir mesmo, entendeu? Dani, e aqui a pergunta que eu estava esperando e eu deixei ela para o final. Porque eu tenho certeza que se não for para você, vai ser para mim. Ai, meu Deus. Ela é muito simples. Ela é muito simples. A pergunta é a seguinte: quais as dificuldades de viver segundo o propósito? São muitas, né? Começa com a gente mesmo, na verdade. Porque a gente quer ter o controle de todas as coisas e a gente esquece que não é a gente que tem o controle das coisas. Primeiro, a gente precisa entender o propósito. E eu demorei para entender o propósito e questão de chamado, essa diferença, né? E aí eu fui entender que chamado é o mesmo para todos. Como eu vou desenvolver o chamado é que vai ser o meu propósito, né? Então, eu vou ser sincera para você que eu ainda estou nessa busca, mas eu já estou me encontrando. Apesar de eu ainda estar nessa busca, eu já estou me encontrando, porque eu resolvi postar alguns textos no meu Instagram pessoal, em legenda de foto, às vezes é um violão, igual eu fiz, né, do violão, que eu coloquei lá. Você já se frustrou na vida? Porque o violão, para mim, é uma frustração.
Eu tentei quase 10 anos tocar violão e eu nunca consegui. Eu sei tocar uma música, mas eu nunca consegui. Mas isso não me deixou, não me fez parar. Porque a gente pensa que muitas pessoas se frustram porque elas querem bater a cabeça mesmo naquela mesma tecla, o meu propósito é esse, não sei o quê, e vai naquilo, e não é. E a pessoa não vai, não abre o olho para pensar, não, e aquilo que eu sei fazer? Então, eu não sei tocar, sabe? Mas eu sei pegar um texto, eu sei entender uma palavra ali, fazer um texto e postar com uma música que calha com o texto. Eu não sei tocar a música, mas eu sei entender quando a música calha com o texto, né? Ao sentido da música, quando a música cabe naquele vídeo para fazer o Reels, né? Então, assim, a gente tem que começar a entregar nas mãos de Deus as nossas vidas e deixar Ele conduzir para que a gente possa enxergar aquilo que a gente gosta. É claro, tem como a gente descobrir? Tem. Né? O Desascope um dia ensinou. Como você acha o seu propósito? Você vai lá e vê o que você gosta de fazer, o que você quer mudar no mundo, e vai fazer umas ligações lá. Quando você vê, você vai encontrar o que você quer. Mas, primeiro de tudo, você tem que estar ligado com a palavra. Porque o seu propósito, ele vai, para ele agir, primeiro vai depender da gente. Porque acaba que a gente mesmo é a nossa própria barreira. Porque a gente demora muito para poder deixar Deus agir nas nossas vidas, para deixar o propósito fluir, para deixar a gente se encontrar no propósito, sabe? E por exemplo, uma das coisas que eu fiquei... isso entra na questão de quando eu falei que bicologia era um presente para mim. Uhum. Porque é uma das formas que eu estou tentando me encontrar. Eu tenho feito do livro, que é uma coisa que eu amo, transformar num estudo, numa reflexão da palavra. Então, eu pego algo e tento mostrar para a pessoa que dá para tirar uma reflexão do livro. Né? Então, assim, o meu propósito é qual? É levar a palavra através dos livros, é fazer lives, sabe? É conversar com as pessoas. Eu gosto de conversar. Eu já pensei até em fazer psicologia, brincando assim. Mas essa barreira que a gente carrega é muito grande. A gente precisa começar a abrir a mente e o coração para deixar Deus mostrar e aceitar o caminho que está sendo trilhado também. Não ter barreira, é estar sensível, sabe? A sentir, realmente esse caminho aqui está indo para um lugar, realmente, agora eu entendi. Aí você vai lembrar daquele meme, né? Agora eu saquei, agora eu entendi, agora todas as coisas se encaixaram, Eu vivo lembrando desse meme, porque na minha vida tudo foi assim. Eu falava assim, eu não sei para onde que eu vou, mas Deus está me levando. Deus está indo. Aí a minha líder falou para mim assim, Dani, você tem coisa para falar com jovens, porque você passou com adolescentes, que você passou uma fase difícil na sua adolescência, você se manteve dentro da igreja na sua adolescência, você não deixou que as brincadeiras de mau gosto, que o bullying te parasse, sabe? E aí entra o propósito, porque eu encontrei uma pessoa que tem o mesmo... Ele é muito diferente de mim, mas, ao mesmo tempo, ele é muito parecido comigo. Porque o meu marido, ele é muito diferente de mim, mas ele vai comigo no meu propósito. Ele me ajuda no meu propósito. E a ideia é essa, é a gente deixar Deus tratar e usar o que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente se identifica para agregar ao reino. Porque às vezes a gente pensa que eu tenho que ser um ótimo evangelista, um pregador maravilhoso, com uma exegese, uma hermenêutica maravilhosa, um ministro de louvor perfeito. Só que Deus, ele usa as coisas simples. E uma das coisas que a gente precisa entender no propósito é isso. Deus, ele não vai usar, não é que ele não vai usar nunca, mas ele vai no simples. Porque a palavra é simples. Jesus é simples. Viver a palavra é simples. É igual a música do Thales. É a gente que complica tudo.
A palavra é simples. Então, a maior dificuldade de viver o propósito é a gente mesmo. Porque vai depender da gente ouvir, vai depender da gente fazer, vai depender da gente ser guiado e vai depender da gente aceitar o caminho que está sendo traçado. E aceitar e fazer o melhor. Porque, como eu falei, eu poderia ter me frustrado com o violão, é um exemplo simples, mas tem pessoas que se frustram e param. E elas não olham para aquilo que elas sabem fazer. Eu não sei tocar violão, cara, mas eu faço uma outra coisa que é muito legal e que agrega o reino, que agrega o meu departamento, que agrega a minha igreja, que agrega o meu ministério, sabe? E pegar isso. Eu sei mexer com rede social. Tá, é isso que eu estou fazendo. Na minha igreja, eu mexo com rede social. Eu ajudo lá. É uma forma de cumprir o meu propósito, porque eu vou estar colocando a palavra num ministério de jovens, mas quem está fazendo sou eu. Então, se Deus vai falar com outra pessoa, vai ser por intermédio do que eu estou fazendo ali, sabe? Então, se ele encontrar a JNI de Volta Redonda, depois ele vai saber que foi por causa de um Reels feito por uma pessoa que estava ali atrás. Então, é basicamente isso aí. Você falou algo que... Lembro que no começo eu falei, se não for para você, vai ser para mim. Eu não faço ideia do que ele está fazendo, entendeu? Mas eu só sei que do 75 até agora, 80, ele está falando sempre a mesma coisa. Ó, notável. Ficar atento, né? A maior dificuldade de se viver o propósito sou eu mesmo. Não é ninguém. Não é uma situação. É o meu ouvir a história de Abraão 500 mil vezes nesse tempo e falar, não, deixa pra lá. Isso aí não tem... Não é comigo, não. O Senhor não tá falando comigo, não. Eu... vai passando, não vai passando. E você falou algo dentro da sua resposta, que eu fiz questão de anotar aqui. Eu não sei para onde eu vou. Eu sei que Deus está me levando. Desculpa até, Nada. É assim mesmo. mas eu não faço ideia. Eu só sei que eu tô indo. Se é uma coisa que Deus ele tem tratado e tem colocado muito forte. Quando eu estava para poder sair da igreja, é como eu disse, né? Eu tinha um laço, um vínculo muito forte emocional com a igreja. Não era só ali a membresia. Eu Sim. tinha um vínculo, era uma história ali naquela igreja. Quase 30 anos na mesma igreja. Só que quando eu comecei a ir na Nazareno, todas as palavras, todos os versículos, todos os hinos falavam de algo novo, 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 novidade. Sai do seu lugar. Você não tem que estar no mesmo lugar. Vai fazer alguma coisa. E por aí vai. É você que faz. Você quer fazer algo e você não muda, você não faz, e por aí vai. Sabe? Até eu entender que era o que Deus queria para minha vida. Era eu sair da onde eu estava. O laço emocional, ele está lá. Né? As pessoas continuam ali. Eu posso ir ali visitar, eu tenho contato, eu posso ter contato, mas o lugar já não era mais o que Deus queria para mim. Deus queria algo novo, queria que eu crescesse, queria que eu aprendesse mais, queria que eu desenvolvesse, saísse da zona de conforto, saísse do mesmo, sabe? E a gente tem medo. Eu estava com medo, porque você não conhece, a gente tem medo do desconhecido, mas existe uma frase que eu sempre penso que é a seguinte: o maior medo que a gente deveria ter não é o medo da mudança, é o medo de continuar no mesmo lugar. Esse é o maior medo que a gente deveria ter. A gente não deveria ter medo da mudança. A gente deveria ter medo de ficar no mesmo lugar. Porque ficar no mesmo lugar, você não vai fazer absolutamente nada.
Então, você precisa se mover. O evangelho é isso, né? É movimento. Para algo acontecer, tem que se movimentar. Como um vento. Fazer. É um vento. E querendo ou não, é aquilo. Jesus, ele é muito educado. Ele só vai fazer algo se a gente permitir. Ele vai mostrar, ele vai avisar, ele vai fazer, ele vai coisar. Mas se você não... Uma hora ele vai parar. Só que depois também não pode reclamar. As coisas não estão acontecendo. Mas na hora que Deus deu a deixa ali para você, vai com Jesus, né, meu filho? Segue seu rumo. Você ficou com medo. Você preferiu ficar ali no seu conforto. Só que o evangelho não é conforto. O evangelho, justamente, ele espeta a gente aonde mais dói. Verdade. Mas é para sair algo. A minha líder fala que a ovelha tem que dar lã. Se a ovelha não der lã, tem um problema muito sério com essa ovelha. Ela fala muito isso, sabe? E uma outra coisa que ela fala também, que é muito lindo, ela fala assim, o rei não esquece. Tudo que a gente faz, o rei não esquece. Pode passar, pode demorar, mas o rei não esquece. Uma hora acontece. Tá? Então, aí você entende. Porque eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu nunca ouvi que ovelha tem que dar lã. Eu nunca ouvi que ovelha não pode ficar retendo. Ela fala assim para mim, tá na hora de você jorrar, você só fica retendo para você gordura. Você tem que jogar para fora, você tem que falar para as pessoas. E a gente precisa de pessoas assim, que vai falar para você, toma vergonha na cara, né? Corta a vida. Vai, meu filho, né? Verdade. Vai na hora, né? Que a gente não escuta às vezes isso. Verdade. E o interessante desse exemplo que você deu é que a ovelha ela precisa da lã e ela vai se renovando para continuar e vai naquele processo, né? Nunca tirou aqui, já não dá mais. Vai voltar. Não. E é uma vai constância. Né? Isso. Isso é maravilhoso demais. Cara. É como se, no caso, a sua líder estivesse passando esse conselho para mim. Nesse momento também, através da sua vida. Né? Porque, e até uma situação sobre isso, para a galera que não conhece, né? A líder dela é a líder da juventude, departamento de juventude da igreja. E para a denominação, eu estou como um ministro local, um pastor auxiliar dentro da igreja que eu congrego. E eu sempre fui contra a ideia de que só eu tenho que falar para alguém. Que eu preciso receber. Independente de quem seja. Pode ser a líder, pode ser um jovem, pode ser isso, pode ser aquilo. Cara, eu preciso receber. Eu preciso ouvir. Porque eu conheço gente, Dani, que entrou num ciclo de que agora eu sou o ministro local, agora eu sou o pastor, só eu que tenho que dar, eu não tenho que receber nada de ninguém. Negativo. Vai morrer se continuar com esse pensamento. Uma hora vai minguar, vai parar, vai ficar em desespero, aí pode entrar por uma situação complicada e aí vai quebrar um preconceito de ir para um psicólogo, as consequências da situação de achar que é alguma coisa, sendo que não é nada. Somos todos iguais. Todo mundo precisa ser cuidado. Todo mundo precisa ser cuidado, né? Porque a pessoa está lá em cima. Eu uma vez até estava falando isso com a minha mãe. Esses casos que a gente ouviu, né, de pastores se suicidando e tudo. Falei, sabe por que isso? Porque começam a colocar pastores, igual a gente estava falando, como super-herói. E esquece que eles também, na verdade, precisavam ter... Eu sou a favor de que todas as denominações tivessem psicólogos para um grupo de pastores. Uhum. Vamos supor, a região, né? Vamos falar assim, região ali. A região daqui é um psicólogo, vai tratar desses pastores aqui. E assim vai. Porque quando eles são tratados assim, eles vão jogar as mazelas que eles escutam para o psicólogo. E aí o psicólogo vai ajudar. Porque eles vão orar? Vão orar. Mas o psicólogo pode clarear só o insight que eles precisavam. Uhum. Porque a gente recebe insight a todo instante. A gente recebe insight de livro, de filme, de série. Por que não vai receber insight de psicólogo, gente? De uma pessoa que vai conversar com você e que pode ser que ela nem saiba que você está passando por aquilo,
E ela pode falar algo sem você até mesmo abrir a boca. E você passa, Pô, é isso agora eu aí. entendi. Agora É isso aí. entendi, agora Agora eu saquei. entendi. Agora eu saquei. Né? Então, eu sou a favor. Eu estava falando com a minha mãe, eu sou a favor de que todas as igrejas deveriam ter, os pastores deveriam ter acompanhamento de psicólogo, porque todo mundo precisa ser tratado. Todo mundo Né? precisa de cuidado. Né? Quem cuida Todo também mundo, precisa ser gente. cuidado. Muito mais ainda. Tem Muito mais ainda. tem um texto, de falar memória, segunda carta a Timóteo, que Paulo vai escrever para o seu filho amado Timóteo, né? Dando a orientação de que ele cuide primeiro de si e depois da doutrina, depois do ensinamento. E o que eu entendo com aquele versículo é o seguinte, que cuidar do outro é cuidar de mim. Eu preciso me cuidar para cuidar do outro. Mas para eu me cuidar, eu Sim, preciso de alguém que me ajude. Preciso de alguém sim, que cuide de mim. E assim vai. Aí é uma coisa que na época, quando eu entendi, que deu aquele start na minha cabeça. Opa, isso é ser igreja. Isso é sim, comunhão de fato. Né? Todo sim. mundo se ajudando. É mais do que aquele louvor de somos assim bem ajustados, que não sei o quê. Porque se for só da boca para fora, é uma hipocrisia. Na prática, no real, precisa ser algo extremamente verdadeiro. Então, Deus é maravilhoso, sempre. Não tem como. Essas coisas assim de cuidado é que eu vi também, sabe? Porque às vezes a gente vê muito julgamento. Porque isso, porque aquilo, ao invés de pegar e cuidar, É, ao invés de pegar e abraçar, sabe? Não julgar. É claro, a gente tem já logo esse ímpeto de julgar. Eu não vou falar que eu sou uma pessoa que não faço isso, lógico que não. Né? Eu sou um ser humano como qualquer outro e peço perdão a Deus todo dia por isso. Mas eu entendo depois, gente, é assim, pode ficar até repetitivo, né? Eu falar, mas é porque é uma coisa que foi fato na minha vida. Como eu falei para você, a terapia ela foi um divisor de águas. Existe uma coisa que a psicóloga fez comigo, que é ela falar para mim assim: eu vejo você, mas não é eu vejo você do jeito que eu tô te vendo agora. É eu vejo você com as suas dores, com as suas tristezas. Eu vejo você e eu te abraço e eu te acolho, porque eu entendo que você, assim como eu, também tem N problemas. E que todos esses problemas vão refletir nos meus relacionamentos. Se eu estiver passando por um problema em casa, eu vou refletir na rua. Se eu estiver passando um problema na rua, eu vou refletir em casa. Se eu estiver passando no trabalho, eu vou refletir aonde estiver. E a igreja, eu já vi tantas pessoas se desanimarem com a igreja por causa disso, porque a pessoa, ao invés de pegar e abraçar, fala: não, não, irmão, vem aqui, vamos orar. Não. Vai, deixa pra lá. Tá fingindo, tá. Sabe, a pessoa falar que. A pessoa dá um detalhe assim: eu quero me matar. E você levar isso porque é um adolescente? Não, você tem que abrir seu olho. Opa, peraí. Opa, tá falando em se verdade. matar. Peraí, gente. Vamos olhar lá a família. Vamos olhar como é que é a estrutura familiar da pessoa, sabe? Então, assim, a igreja ela tem que cumprir aquilo que Jesus fez. É o mínimo. É o que deu, é o mínimo, é o que Jesus deu na Bíblia. Você Verdade. precisa olhar para o outro, mas é eu ver o outro, não eu ver o externo, é eu ver que ele também está passando por isso e que eu preciso acolher. E aí, quando eu entendo que o outro tem dificuldades, tanto quanto a minha dificuldade, eu paro de ser aquele crente mimizento que acha que tudo que acontece, acontece para mim, por mim, para mim, e deixa de ser o alecrim dourado que nasceu no mato, Verdade. entendeu? Vira E o passo a centro de todas ser. as coisas. A gente tem que parar com isso. Verdade. Isso aí é bem real e a galera precisa entender que só existe um que sempre vai estar no centro, que não somos nós. Sim, não somos nós. Sempre será o Senhor Jesus Cristo. Dani, muito obrigado. Te Eu agradeço te agradeço. demais. Se a gente for fazer uma conta rápida aqui, pré-gravação, se a gente no pré-bate-papo, se fosse já gravado, a gente ia ficar umas 3 horas nos quebradinhos de Ó, podcast. Já bateu o recorde. O recorde é 2 horas e 48.
É Mas eu muita coisa. agradeço muito a sua participação. Cara, Deus falou poderosamente ao meu coração, me confirmando Amém. coisas que eu estava orando, Amém. pedindo direção, né? Que Ele Amém. continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, da galera lá Amém. da JNI de Volta Redonda. Rapaziada, tamo junto, tamo junto. Precisar aí, Dani tem telefone, a gente entra em contato, troca ideia, vamos ajustar esses laços e trabalhar. Tem a minha irmã, que é a líder de juventude aqui da JNI, né, na parte Ó, show de bola. da igreja local. Depois eu, em off, eu peço o contato para estar passando para sua líder, para elas poderem também ajustar aí os laços, Ótimo. né? A gente se aproximar mais. E deixa Sim. aí para a gente a sua reflexão, sua consideração final, melhor dizendo. Olha, eu agradeço muito o convite, bate-papo. Eu vou ser sincera que eu acho que eu nunca falei tanto assim da palavra como eu falei hoje. E eu posso dizer para você que era uma das coisas que eu sempre tive vontade de falar. E que eu achava que eu ia passar vergonha porque eu não ia saber falar, sabe? Porque eu entendo as coisas, é como eu disse, né? Na minha cabeça funciona uma coisa e quando eu tento explicar, sai completamente diferente. Mas para mim foi uma experiência prazerosa porque eu pude falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida, sem eu me embolar e assim, sabe, mostrar realmente o amor de Deus de uma forma que eu nunca fiz. Eu nunca preguei, nunca dei estudo, nunca fiz nada, nunca parei para poder falar para ninguém as coisas que Deus já fez na minha vida, como agora eu estou parando aqui, né, para poder falar com vocês. Então, assim, eu acredito que Deus, ele sabe de todas as coisas e é um start que Deus tem lá nos planos dele, né? Quem sabe? Mas eu agradeço muito o convite, que Deus continue abençoando o seu trabalho, o seu podcast, que você Amém. continue firme, sabe? Não olhe nem para a direita nem para a esquerda, olhe para o alvo, que é Jesus, e faça o seu. O resto, deixa com ele que ele cuida, né? Que é assim que acontece, né? A gente cuida dele, das coisas dele, e ele cuida das nossas coisas. Então, continue fazendo isso aí, que tenha muito sucesso, papeando a palavra. Amém, minha amiga. Tamo junto. Muito obrigado. Ou Final, não tô. todo final de papinha na palavra. Vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo. Tamo junto e vamos com tudo, galera.